Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo hoje é o de número 12. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o apóstolo João, o evangelista João, capítulo de número 12. E nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. Capítulo de número 12 de João, do Evangelho de João, capítulo de número 12, verso 1 até o verso de número 11. Apenas para nível de introdução, como sempre temos pensado neste Evangelho, resolvemos estudar nele na mesma perspectiva, ou tendo a mesma perspectiva que o evangelista ele teve ao escrever esse Evangelho. E qual foi a perspectiva, qual foi a ideia, por que João resolveu escrever esse Evangelho? Pensamos que João tinha em mente uma pergunta, e a mesma pergunta que foi feita a ele e aos demais discípulos, que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Jesus pergunta aos discípulos: o que o povo diz a meu respeito? O que o povo está pensando sobre mim? Quais são os comentários que este povo, ou que este povo de Israel, de Jerusalém e da Galileia, da Judéia, o que eles estão pensando e o que eles estão falando a meu respeito? Então, alguns discípulos dizem: Jesus, alguns estão falando que o Senhor é um dos profetas. Alguns estão falando que o Senhor é Elias, talvez Moisés, talvez alguns outros profetas. E é exatamente isso que nós ouvimos nos comentários no meio do povo. E aí Jesus então direciona agora essa pergunta aos discípulos. Tudo bem, isso é que o povo está falando sobre mim, mas e vocês? O que vocês pensam sobre mim? O que vocês falam a meu respeito aos outros? Qual é o teor do comentário quando eu sou inserido nos comentários de vocês, lá na segunda-feira, na terça-feira, quando vocês estão entre amigos? O que é que vocês falam a meu respeito? O que vocês pensam sobre mim? Então Pedro, guiado, direcionado, capacitado pelo Deus Espírito Santo, responde à pergunta: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. João, 70 anos depois dessa pergunta que Jesus faz aos discípulos, João, pensando nela e querendo auxiliar os seus irmãos, amigos, também a responder a mesma pergunta, ele então resolve escrever este lindo e maravilhoso Evangelho. Lá no capítulo de número 20, verso 30 e 31, nós vemos que João dá o resumo do porquê que ele escreve esse Evangelho. Ele diz assim: Jesus realizou muitos outros sinais que não foram escritos nesse livro, mas todos quantos foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, Filho do Deus vivo, e crendo nele, tenham vida em seu nome. A mesma pergunta que foi feita aos discípulos também é direcionada a você e a mim hoje à noite. Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você, minha irmã? Quem é Jesus para você, adolescente? Quem é Jesus para você, jovem? Quem é Jesus para você? O que você fala sobre Jesus? O que você conhece? O que você entende sobre Jesus? Quais são os seus comentários quando lhe perguntam a respeito de Jesus? O que você responde às pessoas que questionam e pedem a razão da sua fé em Cristo Jesus, em Jesus? Jesus para você é apenas um personagem histórico? Jesus é apenas para você um mestre de uma moral elevada? Jesus é apenas para você alguém que quis ensinar uma ética diferenciada? Jesus é apenas mais um mestre de filosofia ou de alguma nova ideologia? Ou Jesus é para você exatamente aquilo que João quer mostrar nesse Evangelho? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tendo isso em mente, vamos ler o capítulo de número 12, verso de número 1 até o verso de número 11. A palavra de Deus ao seu e ao meu coração diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro,
derramou-os sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Curve a tua fronte, vamos mais uma vez orar. Pai, como somos gratos ao Senhor por estar diante desta verdade da tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos dar esse privilégio de sentarmos à mesa junto contigo e poder, Senhor, degustar, poder saborear deste alimento que dos céus nos é dado. Tu és este alimento, ó Deus. Tu és aquele que pode fartar nossas almas hoje inteiramente e completamente. Portanto, ó Deus, mais uma vez nós pedimos, fale conosco, aplique estas verdades sobre as nossas vidas hoje à noite. E que o Senhor, Espírito Santo, venha trazer luz à nossa mente, para que possamos compreender não apenas parte desta tua verdade, mas que possamos compreender a totalidade dela. E assim, compreendendo, conhecendo a Ti um pouco mais, possamos colocá-la em prática, e colocando-a em prática, nos tornando mais parecido com o Teu Filho amado, Jesus o Cristo. Pedimos que assim o Senhor realize em nós, Espírito Santo. Conduza-nos a nos tornar mais parecido com Jesus. E que então o Senhor use as nossas vidas para que Cristo seja glorificado em nós. Para que Cristo seja glorificado através de nós. Usa-nos como teus instrumentos para a glória de Cristo Jesus e para a glória de Deus o Pai. Assim oramos e pedimos, Espírito Santo, no nome de Cristo Jesus, oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor, Pai, no nome de Cristo e nos méritos dele e no poder do teu Espírito oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Semana passada nós concluímos o capítulo de número 11 e vimos a glória de Deus aqui revelada na pessoa de Cristo Jesus. Aquilo que Jesus disse no capítulo 11, que aquela doença de Lázaro, ela não iria finalizar, ou a conclusão de tudo aquilo não seria a morte, mas seria a manifestação da glória de Deus, aconteceu. Nós andamos verso a verso, meditamos verso a verso no capítulo de número 11 e vimos verdades maravilhosas a nós. Vimos Jesus apresentando uma realidade espiritual diante de um confronto com a realidade dos discípulos, que os discípulos estavam vivendo ali. E os discípulos foram ensinados a olhar para a palavra de Deus e confiar na palavra de Deus em Cristo. Também vimos um Cristo que ama pessoas, um Cristo que ama os seus amigos, e um Cristo que vai em direção aos seus amigos para consolá-lo, e nós vimos que tamanho consolo é que Jesus apresenta e oferece para esta família, para Marta e para Maria. Ele mesmo é o consolo oferecido a essas duas irmãs. Mas não apenas isso, nós vimos também aqui o próprio Deus, que se envolve, se interessa pelos seus, a ponto de chorar, a ponto de se empatizar com a dor, com o sofrimento daquelas duas irmãs.
Vimos um Deus que é todo-poderoso. Vimos um Deus que na boca da própria Marta, que ela própria disse que Ele podia de todas as coisas, tudo aquilo que Ele quisesse, tudo aquilo que Ele pedisse ao Pai, assim se sucederia. Ela tinha certeza do poder de Deus, da grandiosidade de Deus em Cristo. Vemos este Deus todo-poderoso, mas vemos este Deus também se simpatizando com a dor daqueles a quem Ele ama. E o poder dele é revelado quando ele chama Lázaro para fora. E vimos a revelação e a manifestação desta glória. Todos ali viram, todos ficaram impressionados. Alguns por causa deste milagre creram em Jesus. Outros vimos que não creram tão assim. Apenas resolveram contar o que tinha acontecido para os fariseus e para os sacerdotes. E então concluímos o capítulo 11 e vimos aquela conspiração contra Jesus. Aquilo que os religiosos tramaram, aquela reunião, aquela convocação do STJ de Jerusalém, o Supremo Tribunal de Jerusalém sendo convocado para discutir o que iriam fazer a respeito da pessoa de Cristo Jesus. E então tomam a decisão: vamos matar Jesus. E é isso que eles decidem fazer. E então termina-se o capítulo de número 11 com um decreto. Estamos tão acostumados com decretos, né? Toda a semana, todos os dias praticamente, nós temos decretos do governador, decretos do nosso prefeito, e decretos e mais decretos, e assim por diante. E aqui nós estamos diante, no final do capítulo 11, de um decreto. E o decreto era o seguinte: todos quantos souberem do paradeiro desse Jesus, devem informar a nós, líderes religiosos, autoridades de Jerusalém. Deve ser informado a nós o paradeiro desse Jesus. E se alguém souber e não nos informar o paradeiro desse Jesus, vai sofrer punição, vai sofrer consequência. Conclui-se o capítulo de número 11, termina exatamente assim. Jesus, sabendo disso, que as pessoas estavam querendo prendê-lo e matá-lo, ele resolve ir para uma cidade chamada Efraim. Não sabemos muito bem aonde está localizada essa cidade. Alguns comentaristas dizem que ser uma outra cidade com nome parecido, apenas a 28 quilômetros ali de Betânia, mas não sabemos exatamente aonde fica essa cidade. Todavia, Jesus ele vai passar um tempo com os seus discípulos. O que Jesus ensina ali nos seus discípulos, o João evangelista não declara a nós, mas penso ser uns dias de ensino, de recapitulação de tudo aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos no decorrer desses 3 anos. E então o capítulo de número 12, ele começa. E João ele vai dizer que está faltando pouco tempo para a festa principal, para a Páscoa. Sabe aquela hora que Jesus sempre dizia: não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, não é o meu tempo? Então, aquela hora está quase chegando. É essa hora tão aguardada, tão esperada, está chegando. E João está dizendo: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Aqui nesse capítulo de número 12, logo no início que nós lemos, do verso 1 até o verso 11, nós vemos pessoas aqui, personagens sendo citados. E podemos dizer que esse capítulo, o início dele, nessa perícope que nós lemos, podemos dizer que aqui está a menção de uma adoração extravagante. Se pudéssemos dar um nome à mensagem de hoje, seria exatamente esta: a adoração extravagante. Vemos aqui 3 formas de adoração. Primeiro, nós vemos aqui uma adoração de Simão, o leproso, de Marta, de Lázaro, que oferecem a Jesus. A gente olha para esse texto e a gente pensa que apenas Maria adorou a Jesus. Mas nós vamos dividir essa perícope em 3 mensagens. Hoje nós vamos estudar e vamos ver a respeito da adoração oferecida por Marta, por Simão e por Lázaro. A semana que vem nós vamos nos ater apenas na adoração de Maria. Nós vamos ver essa adoração que Maria oferece a Jesus. E daqui a 2 semanas nós vamos ver o contraste da adoração de Maria e a ambição de um Judas. Então hoje nós vamos ver essas 3 pessoas que oferecem de todo o coração uma adoração. Cada um a seu modo, cada um do seu jeito. E nós vamos ver hoje. E o meu objetivo é hoje apresentar a vocês, primeiro, uma adoração que arrisca tudo por amar a Jesus.
Segundo, nós vamos ver uma adoração com um significado também por amar Jesus. E terceiro, nós vamos ver uma adoração discreta, mas uma adoração que é discreta e ao mesmo tempo contagiante, simplesmente por amar Jesus. Então veja, veremos aqui 3 facetas de uma adoração verdadeira a Cristo. Veremos que no quesito de adoração, o que importa não é o que fazemos, mas o que importa é como fazemos e para quem fazemos. Isso define o tipo de adoração que você oferece. Isso define o tipo de adoração que você oferece a Deus. Então não importa o que você oferece, mas importa como você oferece, como você faz e para quem você faz. Isso define o tipo de adoração que você está oferecendo a Deus. Antes de entrarmos na nossa meditação do texto, tem um livro que estou lendo novamente, e cada página que leio fico encantado com a sua forma de escrever e de confessar. O nome do livro é Confissão de Santo Agostinho. E logo no prólogo, logo no início do livro de Santo Agostinho, ele escreve o seguinte que nos chama a atenção. Ele vai falar a respeito de Deus, de Cristo, o Senhor. E ele começa dizendo assim: és grande, Senhor, e infinitamente digno de ser louvado. Grande é o teu poder e incomensurável a tua sabedoria. E o homem, pequena parte da tua criação, quer louvar-te. E precisamente o homem que, revestido de mortalidade, traz em si o testemunho do pecado e a prova de que resistes ao soberbo. Todavia, este homem, partícula da tua criação, ele deseja louvar-te. Tu, ó Deus, tu, Senhor, tu mesmo é que incitas ao deleite no teu louvor, porque nos fizestes para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso. Que verdade é essa? Deus os criou com esse propósito. Nascemos com esse propósito para louvar a Deus, para adorar a Deus, para canalizar a Deus nosso louvor e nossa adoração. E Agostinho ele vai falar que o seu coração estava inquieto, assim também o seu e o meu coração se encontrava inquieto antes de encontrar Cristo, ou melhor, antes de ser encontrado por Ele. Mas a partir do momento que encontramos Ele, ou fomos encontrados por Ele, nosso coração encontrou descanso, porque agora a nossa adoração e o nosso louvor tem sentido a ser oferecido. Não oferecemos a qualquer pessoa, não oferecemos a qualquer um, não oferecemos a qualquer ser, oferecemos a aquele que é o único digno de ser louvado e adorado. Nesse texto de João capítulo 12, vemos exatamente isso, corações descansados em oferecer louvores, em oferecer uma adoração àquele que merece ser louvado, honrado e adorado. Que verdade encontramos nesse texto? Que verdade encontramos e que profundas alegrias nós vemos aqui no encontro de pessoas que verdadeiramente adoram o seu Criador. Então, primeiro, uma adoração que arrisca tudo por amar Jesus. Bem, vimos que o STF, ou seja, o Supremo Tribunal Federal de Jerusalém, resolveu enviar um decreto a toda a população de Jerusalém. E todos aqueles que estavam ali receberam, leram, ouviram o decreto. E agora surge no coração dos moradores de Jerusalém e da região toda um temor, um medo por esse decreto. Estão buscando aquele que ressuscitou Lázaro. Estão buscando prender aquele que realiza milagres entre o povo. Estão buscando prender Jesus e outra. O decreto diz que aquele que souber do paradeiro deve denunciá-lo. Então há um temor, há um medo no coração daqueles que estão ali. Talvez alguns até sabiam aonde Jesus estava, mas com medo não queriam comentar e não queriam falar.
Não queriam nem ir até Jesus. Um jantar, mas o texto vai falar que um jantar é oferecido. E lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e no Evangelho de Mateus, capítulo 26, nós vemos esse mesmo registro aqui sendo apresentado por eles. E Mateus e Marcos vai dar o nome da casa de quem Jesus vai jantar. Eles apresentam aonde Jesus, na casa de quem? A gente olha e lê o texto, a gente acha que é na casa de Lázaro, na casa de Marta, na casa de Maria, mas aqui não é na casa deles. Mateus, ele vai dizer que este homem, o nome dele é Simão, e vai dizer que esse homem era leproso. Veja, um homem que sofria de uma doença de lepra. Este homem possivelmente tinha sido encontrado por Jesus e experimentou de Jesus cura. Ele tinha estado com Jesus. Este homem chamado Simão, o leproso, experimentou Jesus e se encantou não apenas com o poder de Jesus, mas se encantou com as verdades sobre Jesus. Não havia dúvida para ele, no coração dele, de quem era Jesus. Não havia dúvida. Ele então resolve, ele fica sabendo que Jesus iria vir passar por Betânia. E ele chama os amigos de Jesus, aqueles a quem Jesus amava, Marta, Maria e Lázaro. Chama eles e começam a decidir, resolvem fazer uma festa. O texto vai dizer, resolvem fazer um jantar. E aqui Simão, ele resolve adorar a Cristo. Do seu jeito e do seu modo, ele resolve adorar a Cristo. Veja, como é que esse Simão resolve adorar a Cristo? Todos estão com medo de receber Jesus. Todos estão com medo de ser vistos com Jesus. Esse homem, em pleno decreto de morte, de prisão a Cristo, este homem resolve dar um jantar, não em qualquer lugar, mas na sua casa. Veja, aqui nós vemos um coração humano que está disposto a arriscar tudo, está disposto a arriscar a sua vida, está disposto a arriscar tudo aquilo que possui, para receber um que já estava condenado pela liderança judaica. Entenda, o coração humano não estará disposto a arriscar tudo por Jesus, enquanto não estiver convencido de quem realmente ele, Jesus, é. Simão só arrisca tudo porque ele está convencido. Está claro para Simão quem é Jesus. Está claro para Simão, não há dúvida. Tudo aquilo que João está tentando aqui mostrar a respeito de Jesus, Simão entendeu. Nos 11 capítulos, todos os sinais revelados, apontando sobre Cristo, a verdade do Antigo Testamento, apontando para a pessoa de Cristo, a verdade de quem é Cristo, o próprio Deus encarnado, Simão entendeu. Simão entendeu, ele é Deus. E para mim será um privilégio recebê-lo na minha casa. Para mim será um privilégio receber o próprio Deus debaixo do teto da minha casa. Ah, meu irmão, este Simão estava adorando a Deus com as suas posses, estava adorando a Deus com o fornecer a sua casa para um jantar, para festejar aquele que merece ser festejado, para adorar aquele que merece ser adorado, Jesus o Cristo. Talvez alguém possa perguntar, ou possa argumentar, mas então aqui ele está indo contra uma regra das autoridades. Ele está indo contra um decreto da autoridade de Jerusalém. Não, veja, nós os cristãos, somos exaustivamente ensinados pelas Escrituras a obedecer às nossas lideranças e às nossas autoridades. E as Escrituras vai falar que as nossas lideranças e as nossas autoridades, elas foram constituídas não por homens, mas pelo próprio Deus. É isso que as Escrituras nos ensinam. Então você e eu, como cristãos, somos exaustivamente ensinados sobre sermos sujeitos
as autoridades. Mas alto lá. Todavia, porém, existe um limite. Quando esses decretos, quando estas ordens humanas, elas colidem com o decreto divino, com a vontade de Deus, os cristãos são orientados a obedecer a seu Deus. E os decretos do seu Deus estão apresentados a todos nós nas Sagradas Escrituras. Veja, não somos pessoas que querem fazer arruaça, querem fazer baderna. Não somos pessoas assim. Somos cristãos e queremos demonstrar ao mundo atitudes de Cristo. Mas todas as vezes que alguma ordem, todas as vezes que algum decreto colidia com as verdades das Escrituras, os cristãos sempre ficaram com as Escrituras. Aqui está uma verdade revelada a nós sobre isso. Simão, ele não tem medo em expressar a sua adoração, o seu culto a este Deus que ele entende que é Jesus o Cristo. Há um decreto sim, mas esse decreto dado está colidindo com as verdades que ele tem aprendido até agora. Absolutamente nada pode barrar a sua adoração, de oferecer a adoração a Cristo. Aqui não está falando a respeito de confinamento, não está falando a respeito de estar impedido de ir no templo, não, aqui não está, aqui está dizendo que estes homens, eles eram obrigados a entregar o seu Cristo, o seu Deus, à morte. E ele resolve fazer o oposto, ele não quer fazer isso. E ele então se vê obrigado a desobedecer essa regra humana, esse decreto humano, para seguir aquilo que as Escrituras ensinam. Ele deve adorar, ele deve cultuar a Deus. E então ele resolve fazer dentro da sua casa um ambiente onde este Cristo será adorado. Todos aqui podiam, e todos nós hoje podemos temer decretos humanos. Mas um cristão que ama a Cristo, supera o medo e oferece tudo, tanto o que é e tanto o que possui, deixando à disposição de seu Senhor tudo. Simão fez isso. Enquanto alguns não queriam receber Jesus em casa, com medo da ordem dos líderes, da intimidação dos líderes, Simão abre as portas da sua casa para receber Cristo. Simão fez isso. Mas não apenas Simão fez isso, se você olhar nas Escrituras, você vai ver que os próprios discípulos fizeram isso. Aliás, eles entregaram tudo, inclusive as suas vidas, foram martirizados. Homens do Antigo Testamento, você pode ler e ver que homens do Antigo Testamento fizeram exatamente isso. Olhe para Abraão. Abraão abriu mão de tudo aquilo que ele possuía na sua terra, na sua parentela, e vai para um lugar que Deus ordena e pede para ele fazer. Ele coloca tudo à disposição. Ele coloca à disposição de Deus o seu próprio filho. Veja, Moisés fez isso. Davi fez isso. Daniel e seus amigos fizeram isso. Esther fez isso. Neemias, nós vimos isso. Ele fez exatamente isso. Colocou tudo o que possuía e o que era à disposição deste Deus. Porque ele queria adorar, eles quiseram adorar. E aqui Simão queria adorar a Deus, a pessoa de Cristo. Muitos vão dizer que ser cristão é ser pessoas facilmente influenciadas. Não, muito pelo contrário. Ser cristão não é uma decisão sem reflexão. Me tornar cristão não é eu me tornar porque eu não pensei a respeito. Ser cristão é muito pelo contrário, é você avaliar. O oposto é que é verdade. Ser cristão é fruto de profundas reflexões e profundas avaliações de quem Deus é. Profundas avaliações e reflexões de quem somos. E profundas reflexões a respeito do sentido de tudo que existe. Isso é ser cristão. É você ser capaz de avaliar quem Deus é, quem você é e o sentido de tudo isso. Por que a humanidade está tentando buscar sentido nas coisas? Porque estão começando pelo lugar errado. O cristão busca pelo lugar certo. Inicia-se pelo Deus.
profundas reflexões a respeito de Deus. E quando uma pessoa está profundamente convencida com as verdades a respeito de quem Deus é, e de quem ela é, e de tudo aquilo que existe, aonde encontrar sentido, quando ela está exatamente convencida disso tudo, ela se torna um cristão. E quando se torna um cristão, está convicto de quem Deus é, não pensa duas vezes em oferecer-se completamente, em se doar completamente a este Deus. Veja, uma adoração que arrisca tudo por amar Jesus. Simão faz isso. Simão abre a sua casa. Simão oferece os utensílios da sua casa. Pode usar, Marta. Está tudo à disposição. Vamos preparar um jantar. Vamos festejar aquele que é digno de ser festejado. Simão faz isso. Mas nesse texto nós vemos também uma segunda maneira, uma segunda faceta de uma adoração. Uma adoração que está cheia de significado. Olha o verso de número 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia. É interessante. Capítulo de número 10 de Lucas, você vai ver a primeira vez que aparece essas duas irmãs, Marta e Maria. Jesus provavelmente estava ali visitando Betânia, talvez Jesus passando no mercado municipal, ou talvez na feira livre, e Jesus então, como é de costume, ensinando as pessoas. Marta encontra Jesus e Marta fica impressionada com aquilo que este homem estava ensinando. E então ela faz um convite. E o texto de Lucas, capítulo 10, verso 38 em diante, vai dizer que Marta convida Jesus para ir à sua casa. Mas não apenas Jesus, convida todos os seus discípulos. Os 12 vão junto com Jesus. E então Jesus é apresentado à irmã de Marta, Maria. As duas estão ali. Marta está fazendo aquilo que ela ama fazer e gosta de fazer. Ela está servindo, ela está trabalhando, ela está fazendo o serviço da casa. Em um determinado momento, Marta diz: Jesus, espera aí, tem alguma coisa estranha. Enquanto eu estou aqui trabalhando, ocupada com o serviço de casa, a minha irmã está aí aos seus pés. Manda ela vir aqui me ajudar. E aí Jesus diz a Marta: Marta, você está ocupada com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Ali foi o primeiro dia, talvez, que Jesus, ou primeira vez que aparece essas duas, Marta e Maria, nos evangelhos. O início de uma amizade. Não mostra Lázaro, quando Jesus conheceu Lázaro, mas mostra as duas irmãs. Agora aqui no capítulo 12 nós vemos novamente Marta. E Marta estava fazendo o quê? Estava servindo. Marta estava servindo. Marta estava na cozinha. Veja, antes do aroma do nardo puro invadir a casa, houve um outro aroma. Houve um aroma de uma casa limpa. Sabe quando você chega em casa e você sente aquele perfume desinfetante, alguma coisa? A casa está limpa e você sente alegria. Que delícia, casa limpa. Antes do aroma de nardo invadir, impregnar a casa, um outro aroma já estava lá. Mas houve um outro aroma também, depois da fragrância das flores de um desinfetante que estava invadindo os ambientes da casa, um outro aroma invadiu a sala, os compartimentos aonde estavam os discípulos de Cristo. Um aroma de feijão cozinhando. Que cheiro gostoso. Quando você está sentado no sofá e daqui a pouco você começa a ouvir o barulho da panela de pressão. E aquele aroma invade as suas narinas. Que cheiro! Feijão sendo cozinhado. Ali estava acontecendo exatamente isso. Um jantar estava sendo preparado. Um aroma antes do nardo puro estava sendo apresentado a Jesus. E quem é que está à frente disso tudo? Marta. Marta está à frente. Veja e entenda, Marta aqui ela não está oferecendo qualquer coisa.
Marta não está oferecendo, vamos oferecer um jantar. Não, ela está oferecendo um jantar. Ela está oferecendo o seu melhor, porque ela quer expressar através do seu serviço, através do seu servir, uma adoração a Cristo. O verso de número 2 vai dizer: ali prepararam um jantar para Jesus. Veja, há uma diferença daquilo que é apresentado em Lucas capítulo 10 e o que é apresentado a nós aqui em João capítulo 12. Em Lucas capítulo 10, diz que Marta estava preocupada e Marta estava envolvida com o serviço da casa. Ela estava preocupada com o serviço da casa. Agora, no capítulo de número 12, muda tudo, porque ela está agora trabalhando, mas ela está dando um significado ao seu trabalho. Ela está fazendo não para ela está fazendo não porque ela quer ver a casa limpa, ela está fazendo não porque ela quer comer uma refeição boa, maravilhosa. O texto diz que ela está preparando uma refeição não para ela, não para Simão, não para os discípulos apenas, mas ela está preparando um jantar para Jesus. Você reparou que o texto não diz que ela está preparando um jantar para outra pessoa, os discípulos, Lázaro, que acabou de ser ressurreto? Não. Ela está preparando um jantar para Jesus. E isso muda tudo. Muda tudo. Veja, aqui uma verdade a você e a mim. Adoração não é mudança de ofício. Maria não mudou de ofício. Adoração não é mudar de ofício. Adoração é mudança de consciência. A quem você está adorando e servindo? Adoração é uma questão de consciência de quem você está servindo. Veja, não há necessidade de mudar de ofício. Você, nos seus ofícios, no seu trabalho, você pode fazer deste ofício, desse trabalho, uma adoração a Cristo. Basta apenas você canalizar aquilo que você faz para Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele está ensinando os irmãos lá em Colossos, nós vimos isso quando estudamos a carta aos Colossenses, que quando o apóstolo Paulo está querendo dar uma nova dimensão aos escravos, aos senhores, está dizendo: olha, que vocês façam tudo não para o seu Senhor, mas que vocês façam tudo isso para o seu Senhor Jesus o Cristo. A essência da verdadeira adoração consiste exatamente nisso, em você fazer tudo para a glória de Deus. Paulo ensina isso: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Você não precisa mudar de ofício. Aí talvez alguém pergunte: mas tudo eu posso fazer? Sim, você pode fazer tudo, desde que esse tudo você faça em nome de Cristo. Veja, só há necessidade de mudança de ofício quando este ofício, em hipótese alguma, pode ser oferecido a Deus em nome de Cristo. Exemplo, um ladrão pode roubar em nome de Cristo? Absolutamente não. Eu vou roubar um banco em nome de Jesus. Uma prostituta pode se prostituir em nome de Cristo? Eu vou me prostituir em nome de Jesus. Não. Então só há necessidade de mudança de ofício quando aquele ou este ofício, de hipótese alguma, pode ser oferecido a Deus em nome de Cristo. O resto você pode oferecer. Eu posso trabalhar como mecânico para a glória de Deus? Sim, posso. Eu posso ser um vendedor em nome de Cristo, oferecendo uma adoração a Deus enquanto eu vendo? Sim, claro que pode. Aqui Marta não precisou mudar de ofício para adorar. Ela está adorando, fazendo exatamente aquilo que ela está acostumada a fazer: servir. Mas agora ela está servindo não porque ela quer ver tudo limpo, tudo arrumado. Ela canalizou aquilo que ela gostava de fazer para Cristo. A adoração cristã não é marcada por um dualismo de ofício. Isso pode, aquilo não pode. Só estou adorando quando eu estou na igreja cantando, com as mãos levantadas. Só estou adorando quando eu estou tocando. Só estou adorando quando eu estou pregando. Só estou adorando quando eu estou orando. Não!
Não existe essa dicotomia, não existe esse dualismo de ofício, o sacro e o profano. Não existe isso. Tudo na sua vida você pode canalizar e fazer em nome de Cristo, adorando a Deus o Pai. Adoração cristã é o resultado de um viver para Deus na pessoa de Cristo. As atitudes, os ofícios podem até ser simples, todavia, quando direcionados para Deus, se torna mais que simples ofícios, se torna uma adoração. Talvez se você lê esse texto e você vê Marta servindo. Marta servia. Marta servia. Marta estava fazendo algo simples. Mas o evangelista conseguiu identificar. Marta não apenas servia. Marta estava servindo a Cristo Jesus. E faz toda a diferença quando você faz simples ofícios para Jesus. O peso é o mesmo. Você pode estar cantando, ser um cantor, oferecer cânticos a Cristo. Mas saiba que a validade da sua adoração é a mesma validade daquele irmão, daquela irmãzinha que não sabe cantar, mas ela sabe preparar um café da manhã na escola dominical. Ela sabe preparar um cafezinho depois do culto. Que saudade do café depois do culto. Tem o mesmo peso. Veja, Marta aqui ela não está em crise. No capítulo 10 de Lucas ela entra em crise. Mas aqui no capítulo 12 de João, Marta não está em crise. E por que ela não está em crise? Simplesmente por entender que a adoração é tudo aquilo que se pode oferecer a Cristo Jesus. Maria tem um nardo puro e ela daqui a pouco vai abrir este frasco. E ela vai oferecer aquilo que ela possui. Eu tenho habilidades na cozinha, posso preparar um jantar delicioso, e é exatamente isso que vou fazer. Aqui esse ambiente será inundado com o cheiro de um jantar delicioso, não para Pedro, não para Lázaro, não para um homem qualquer, mas para o Deus encarnado. Ele está entre nós e é para Ele que eu vou servir, é a Ele que eu vou servir. Muda tudo, meu irmão. Muda tudo. Veja. Primeiro nós vimos Simão que oferece e arrisca tudo. Oferece a sua casa. Oferece os utensílios da sua casa. E deixa tudo à disposição de Marta. Maria oferece. Vai oferecer daqui a pouco um nardo puro, caríssimo. Veja, Lázaro, nós vamos ver no próximo ponto. Lázaro também oferece algo. Oferece a sua presença como testemunho. Mas Marta oferece o melhor feijão. Marta oferece a melhor refeição que ela podia fazer, simplesmente por estar à mesa aquele a quem ela mais amava. Simão só ofereceu e arriscou tudo porque ele entendeu quem era Jesus. Marta resolveu fazer o melhor alimento e a melhor refeição. Como eu gostaria de ter estado lá a essa mesa. Claro, principalmente por causa de Jesus, mas também para saborear essa comida de Marta. Marta só pôde oferecer porque ela também entendeu que aquele que estava à mesa não era qualquer um. E ela poderia fazer do simples ofício dela um meio de adorar a Cristo Jesus. Terceiro, uma adoração discreta, mas contagiante por amar Jesus. Olha o texto. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Lázaro está à mesa com Jesus. O final de todos aqueles que são trazidos à vida por Jesus, o final deles será o mesmo. Você já leu o Apocalipse, meu irmão?
Vimos na semana passada, na semana retrasada, que aquilo que Jesus faz e realiza com Lázaro é exatamente uma ilustração daquilo que Jesus fez com você e comigo, nos trouxe a vida. Estamos aqui vivos, espiritualmente vivos, enxergando e amando Cristo. Lázaro está vivo, Lázaro está à mesa com Jesus. É o final de todos aqueles que veem a vida. Veja Apocalipse. Apocalipse diz que nós estaremos à mesa com Ele. Cearemos com Ele. Não sei se Marta é que vai estar preparando ali, mas sabemos que nós estaremos à mesa com este Jesus, assim como Lázaro, que acabou de ser ressuscitado, está à mesa com Jesus. Uma adoração. Lázaro está oferecendo um tipo de adoração. Uma adoração silenciosa, mas uma adoração contagiante e cheia de significado. Falamos já que não sabemos quando é que Jesus conhece Lázaro. Só sabemos que Jesus, ele conheceu Marta e Maria no capítulo 10 de Lucas, e depois Jesus visitou várias outras vezes essa casa, e aí ele conheceu Lázaro, e então ficaram muito amigos. A ponto de Jesus, lá no capítulo 11, verso 5, diz que Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Jesus amava-os. Agora veja que adoração esplêndida. Apenas citado aqui, e depois no finalzinho, no verso de número 11, verso 10 e 11, que também é citado Lázaro, mas aqui no verso 2, e Lázaro estava à mesa com ele. Veja, não se ouve um pedido de Lázaro. Não se ouve um comentário de Lázaro. Você já perguntou por quê? Você está à mesa com o próprio Deus. E se existe alguém que tinha certeza de que quem estava ali à mesa era Deus, é Lázaro. Porque Lázaro foi o único que experimentou o que nos espera além, ou depois da morte aqui. Alguns comentaristas brincam, até dizem que Lázaro ficou quieto porque Lázaro estava bravo com Jesus. Porque, veja, Lázaro estava 4 dias já morto, e Lázaro já estava gozando do seio de Abraão, estava lá gozando daquilo que é glorioso àqueles que morrem, àqueles que estão já nas regiões celestes. E daqui a pouco Lázaro é chamado de volta, e daqui a pouco Lázaro volta à vida. Alguns comentaristas dizem, brincando, dizem que Lázaro ficou bravo com Jesus, então não quis falar absolutamente nada. Mas eu não penso assim. Assim também os outros comentaristas também não pensam assim. Lázaro está quieto. E há 2 razões para isso. Primeiro, porque Lázaro tem um coração satisfeito. E Lázaro apresenta uma verdade que um coração satisfeito é capaz de celebrar o que possui, simplesmente por estar à mesa aquele que do céu nos foi dado. Lázaro está quieto, Lázaro está se alimentando, Lázaro está vibrando com a presença daquele que é o próprio Deus à mesa. Lázaro está com seu coração em deleite, satisfeito, cheio de prazer ao observar, ver o Cristo, Deus encarnado. Lázaro está ali, à mesa, ao lado de Cristo. A minha pergunta a você é: o que você faria se você estivesse à mesa nesse dia? O que você faria se estivesse lá? O que você pediria se você estivesse nessa mesa do ladinho daquele que você tem certeza que é o Cristo, o Deus, o Todo-Poderoso? O que você iria pedir? Veja, Lázaro fica quieto. Não se vê, não se ouve uma palavra, não se ouve um comentário de Lázaro, não se ouve um pedido de Lázaro. Lázaro, João Evangelista, ele apenas quis enfatizar: e Lázaro estava à mesa com ele. Lázaro está com o coração satisfeito. Corações insatisfeitos nunca será capaz de celebrar a presença do Deus encarnado.
Enquanto você não tiver um coração satisfeito em Deus, na pessoa de Cristo, você não será capaz de celebrar momentos gloriosos que Deus te dá, que Deus te presenteia. Quantas vezes nos ocupamos, perdemos tempo, nos tornamos ansiosos por aquilo que não temos, ao invés de celebrar aquilo que temos e ganhamos em Cristo. Veja, se você não é assim, eu sou assim, todos nós somos assim. Perdemos muito tempo preocupados com aquilo que não temos, e esquecemos de celebrar aquilo que temos, aquilo que ganhamos. E só é capaz de celebrar aquilo que se tem, aquilo que se ganhou como presente, aquele que tem um coração satisfeito. Há uma verdade a você e a mim. Mas segundo, Lázaro aqui, ele está quieto, não se ouve absolutamente nada, nenhum comentário. Porque Lázaro está em adoração silenciosa. Está em uma adoração silenciosa à mesa, por saber que Jesus e seus comentários são infinitos. Lázaro que está em adoração silenciosa, por estar à mesa Jesus, e por saber também que os seus comentários são infinitamente inferiores a qualquer comentário, a qualquer palavra que Cristo pronunciar. Cristo é infinitamente superior a qualquer comentário de Lázaro que Lázaro poderia proferir. Inclusive, Cristo é muito superior a qualquer comentário que Lázaro poderia dar a respeito da sua experiência de ressurreição. Lázaro está em silêncio, em uma adoração silenciosa, simplesmente por saber que aquele que está à mesa vale a pena ser ouvido muito mais do que experiências que Lázaro experimentou. Lázaro tem certeza disso, por isso Lázaro fica em silêncio, e a adoração de Lázaro é o silêncio, encantado com Cristo, absorvendo tudo aquilo que Cristo dizia, degustando o jantar maravilhoso que sua irmã acabou de fazer, mas também degustando um jantar para a alma que Cristo estava oferecendo naquela mesa. Veja, Lázaro tinha consciência de que o centro daquela mesa não era ele, é Cristo. Lázaro tinha consciência de que o centro de qualquer comentário ali é Cristo. Lázaro não precisava dizer nada, pois o centro dos seus comentários estava ali, em carne e osso, à mesa. Então restou apenas ele adorar silenciosamente, admirando o seu mestre. Veja, se fosse qualquer outra pessoa ali, talvez estaria ajudando Jesus a pregar. Jesus, deixa eu contar um pouquinho a minha experiência. Discípulos, olha, eu acabei de ser ressuscitado, Jesus me ressuscitou. Deixa eu contar para vocês como é o outro lado. Ele não perde tempo falando isso. Ele não perde tempo apresentando como é o outro lado. Quantas pessoas você conhece que sempre as suas objeções ninguém voltou do outro lado para nos contar como é, então nós não sabemos se existe vida após morte. Aqui está diante dos olhos dos discípulos e diante de todo o pessoal de Jerusalém e Betânia, alguém que esteve 4 dias do outro lado e era muito, muito capaz de contar aquilo que aconteceu lá do outro lado. Mas ele preferiu ficar quieto. Falamos isso 2 semanas atrás. Não se ouve nenhum evangelho segundo Lázaro. Não se ouve uma escrita de comentários de como é as ruas nos céus, escrita por Lázaro. Não se ouve absolutamente nada, porque o centro da pregação de Lázaro sempre foi Cristo. Não foi as suas experiências. Sim, ele era um testemunho vivo, basta as pessoas olharem para ele, pois o texto diz que as pessoas viam visitar Lázaro, e vendo Lázaro, elas ficavam convencidas
de que Cristo era de fato, de que Jesus de fato era o Cristo. Mas Lázaro não pronuncia absolutamente nada. Mas se Lázaro pronunciasse alguma coisa, e com certeza Lázaro pronunciou depois de que Cristo foi assunto aos céus, Lázaro testemunhou, e certamente o centro do testemunho de Lázaro não era outra pessoa senão Cristo Jesus. Cristo era o centro daquela mesa, Cristo era o centro da adoração de Lázaro. É exatamente o lugar que Cristo deve estar. Veja, 3 facetas de adoração. E quantas vezes a gente passa por esse texto e a gente não consegue olhar, pensar essas verdades. Claro, a adoração de Maria, que nós vamos ver a semana que vem, é gloriosa, é grandiosa, é maravilhosa, nos ensina muita coisa. Mas não nos esqueçamos da adoração de um Simão, o leproso. Não nos esqueçamos de uma adoração de uma Marta que serve com um jantar delicioso. E não nos esqueçamos de uma adoração silenciosa de alguém que está admirando o seu mestre à mesa. E não faz questão nenhuma de ser o centro das atenções. Concluo com 3 aplicações. Primeiro, você está consciente de que adoração é a entrega de tudo, independentemente dos riscos que isso acarreta? Você está consciente disso? Que adoração é a entrega de tudo, não é parcialidade, não é meia coisa. Não é meia parte do Luciano adora a Cristo e meia parte não adora. Não é metade dos bens do Luciano que adora e serve a Cristo e a outra metade serve o Luciano e adora o Luciano. Não é isso. A adoração cristã tem tudo a ver com 100% de entrega a Ele, Cristo. Não é metade, não é parcialidade, é completamente tudo. Tudo, implica tudo. Todas as suas atividades, elas podem ser feitas em nome de Cristo, como adoração a Deus Pai. Tem um livro muito bacana, muito bom, que você precisa ler. O livro A Cruz de Cristo, de Timothy Keller. Tim Keller, ele é fantástico quando escreve aquele livro, e ele vai falar que a adoração é uma dança. Você entra numa dança, você entra num círculo de adoração ininterrupta. Ele afirmando, ele falando a respeito de uma adoração eterna, que sempre existiu e continuará a existir, que é a adoração da Trindade, Deus Pai adorando a Deus Filho, Deus o Filho adorando a Deus o Pai, Deus Pai adorando Deus o Espírito, e Deus o Espírito adorando a Deus Pai, Deus Filho adorando Deus Espírito, e Deus Espírito adorando a Deus Filho. Uma adoração ininterrupta, circular, não para, não tem tempo, não tem pausa, é uma adoração contínua. Agora, o que Tim Keller ele diz é que você e eu, quando Cristo se revelou a nós, você foi convidado para participar como instrumento nesta adoração ininterrupta. Veja, não é você ser adorado, mas é você ser um instrumento que, ora, o Espírito usa para adorar o Pai, ora, o Pai te usa para adorar o Filho, ora, o Filho te usa para adorar o Espírito, ora, o Filho te usa para adorar o Pai. Ou seja, você como instrumento de adoração que Cristo usa para Deus Pai e para Deus Filho, um instrumento que o Deus Espírito usa para adorar a Deus Filho e a Deus Pai. A pergunta é, você está se deixando ser usado como instrumento em adoração contínua a este Deus triuno? Tudo em você pode ser canalizado a uma adoração verdadeira. Tudo que você faz, as atividades mais simples. Lavar a louça pode se tornar uma adoração quando é canalizada a Cristo Jesus. É feita em nome de Cristo Jesus. Ensinar um filho, uma filha, pode se tornar uma adoração quando você faz isso em nome de Cristo Jesus. Um simples sentar à mesa, abrir um livro, ler, estudar, pode se tornar uma adoração profunda quando você faz isso em nome de Cristo Jesus.
Veja, não é questão de ofício. Pregar é uma adoração. Orar é uma adoração. Cantar é uma adoração. Faz parte também do pacote. Da mesma forma que você está lá atendendo um cliente, da mesma forma que você está lá conversando no teu Facebook com uma amiga, da mesma forma que você está lá na sua página do Instagram, conversando com um amigo, uma amiga, também é uma adoração. Porque isso deveria despertar em você o senso profundo do que é ser cristão. Porque ser cristão não é você, em partes, fazer algo que é louvável a Deus. Mas ser cristão implica em você fazer em tudo algo que adore a Deus. Então, pai, quer ajudar o seu filho, a sua filha, a se tornar uma cristã? Ajude-a a entender isso, que todas as atividades dele, pode ser canalizada como adoração. Sabe aquela conversa que ela tem com uma amiguinha? Aquela conversa, se estiver sendo feita em nome de Cristo, se torna uma adoração. Os momentos de lazer podem se tornar uma adoração. Os momentos à mesa comendo uma pizza deliciosa pode ser um tipo de adoração. O tomar uma água gelada depois de um dia de calor, você chegar em casa e tomar uma água de um filtro de barro, como temos em casa, que delícia que é você tomar aquela água geladinha. Você pode fazer isso em nome de Cristo, adorando a Deus o Pai. Simão entendeu isso, por isso Simão ofereceu tudo, mesmo em meio a um decreto. Ele resolveu entregar tudo. A pergunta que fica a você e a mim é: qual seria a sua reação se um novo decreto expedido pelo presidente da República fosse: a partir de hoje, estão proibidas todas e qualquer manifestações religiosas, todo e qualquer culto a algum Deus, que não seja aquele instituído pelas autoridades governamentais e ponto. Qual seria a sua reação? Veja, até agora, até hoje, os decretos que saíram foram decretos que não colidiram com as Escrituras. Muito pelo contrário, são decretos que estão visando a ajudar o próximo. E se você ama o próximo como você se ama, então você deve observar bem os decretos. Usar a máscara, lavar as mãos. Agora, se surgisse um decreto como esse, impedindo você de cultuar a Deus, até mesmo na sua casa, a exemplo do que aconteceu com Daniel e seus amigos, qual seria a sua reação? Veja, adorar, ser cristão implica em oferecer tudo a Deus em adoração, mesmo que isso implique em correr risco. Isso aconteceu não apenas com Daniel, mas aconteceu com os primeiros cristãos. Sabe o que eles fizeram? Eles continuaram adorando a Deus, oferecendo tudo, inclusive seus pescoços. Segundo, você tem consciência de que verdadeira adoração não está atrelada a que tipo de ofício você faz, e sim atrelado à consciência de para quem você faz? Então a adoração é tudo aquilo que você oferece a Deus em nome de Jesus o Cristo. Coisas simples deixam de ser simples e transformam-se em adoração quando oferecidas a Deus. Terceiro e último, você está ciente de que o centro da vida de um cristão é Cristo? Lázaro entendeu muito bem isso. Lázaro tinha consciência disso. As pessoas estavam indo para Betânia, mas na realidade, no fundo, Lázaro entendeu que aquelas pessoas estavam indo para Betânia não para querer saber de Lázaro, mas elas queriam saber a respeito de Cristo. Então uma verdade a você e a mim aqui está explícita, salta aos nossos olhos. Enquanto Cristo não for o centro da sua adoração, você insistirá em incluir nas suas pregações, suas opiniões, seus argumentos, suas experiências, e deixando de apresentar aquele a quem as pessoas realmente precisam e buscam. Você precisa entender isso.
aqueles seus amigos, aquelas suas amigas que estão lá na sua timeline do Facebook, fazendo perguntas, argumentando, elas não querem apenas as suas opiniões, elas querem saber sobre o Cristo que você adora. Talvez não explicitamente, elas não estejam dizendo isso para você, mas no fundo, a alma delas está gritando: quero saber sobre este Cristo, diga-me, por favor. Lázaro entendeu isso, e você e eu precisamos entender isso. Veja, 3 facetas de uma adoração: Simão, o leproso; Marta, aquela que serve na cozinha; e Lázaro, aquele que silenciosamente adora. Sim, você lê o texto e você fica encantado com a adoração de Maria, a ponto de Jesus ter falado assim: essa atitude será lembrada, essa atitude será vista, será conhecida por todos, ficará registrado aqui. Mas veja, não apenas a atitude de Maria ficou registrada, a atitude de um Simão leproso ficou registrado, a atitude de uma Marta na cozinha ficou registrada, e a atitude de um Lázaro silenciosamente à mesa ficou registrada. Sua adoração está registrada. Talvez não em um livro. A sua adoração está registrada na memória de um Deus que não esquece de absolutamente nada. Você pode estar sozinho, adorando a Deus, com seu simples ofício. Saiba que essa adoração é por Ele recebido, anotado e lembrado. Que o seu jeito de viver, de adorar, mude ao ler esses versos, ao meditar nesses versos. Que você possa fazer da sua vida um meio de adoração contínua, um meio de ser usado pelo próprio Deus, nessa adoração circular e contínua, como instrumento nas mãos dele. Você quer? Curva a tua fronte. Somos gratos a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder ler esses textos e poder ver aqui a tua verdade sendo revelada a nós. Ajuda-nos, Senhor, pois quantos Simãos existem hoje que decididamente estão, ó Deus, oferecendo tudo o que têm e tudo o que são para o Senhor. Estão decididos em correr riscos se for preciso. Quantos Simãos podemos encontrar hoje? Homens e mulheres que estão invadindo os lugares aonde a tua palavra não pode ser pregada, mas estão ali arriscando suas vidas, porque querem fazer conhecido aquele que merece ser conhecido, aquele que vale a pena ser conhecido. Quantos estão em ambientes comunistas, impedidos de pregar publicamente a respeito da sua fé, mas não se deixam ser intimidados por decretos e por ameaças algumas, querem insistentemente adorar ao Senhor enquanto oferecem as suas vidas. Quantos Simãos, quantos Paulos, quantos Pedros, quantos Estevãos, quantos Andrés, quantos discípulos do Senhor hoje, ó Deus, a nós outros, que não estamos correndo risco de vida, que não existe nenhum decreto nos ameaçando. Ó Deus, a nós outros dê-nos a consciência de entregarmos ao Senhor tudo que temos e possuímos, tudo que somos. Dê-nos essa consciência de que uma adoração verdadeira só vale a pena quando há uma entrega completa e total, radicalmente ao Senhor. Ajuda-nos a compreender isso. Mas também ajude-nos a compreender, como Marta, que um simples ofício pode se transformar em uma profunda adoração quando canalizadas a Deus por meio de Cristo. Ajude-nos a entender isso, que absolutamente nenhum trabalho, nenhum feito, nenhuma atitude nossa passa desapercebido de Deus.
quando isso é uma adoração verdadeira, está anotado, será lembrada e recompensada um dia quando estivermos com Cristo. Dá-nos também a ciência de que o centro das nossas vidas deve ser uma única pessoa, Cristo Jesus. Por mais maravilhosos que sejam as experiências que tenhamos, compartilhar apenas experiências sem compartilhar Cristo não vale a pena. Dê-nos a consciência disso, de como um Lázaro, silenciosamente, uma presença com significados profundos. Lázaro, não dizendo absolutamente nada, adorando apenas silenciosamente, por saber que o centro das atenções é aquele que merece ser adorado, Cristo Jesus. Oramos no nome de Cristo, agradecendo ao Senhor, Pai, por esse privilégio. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, pelo privilégio de